Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos falar hoje da Lei da Tortura, Lei 9455 de 97. Da onde vem essa lei? Gente, a criminalização da tortura vem lá do mandado de criminalização da Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 3º e no inciso 43, ele fala da tortura. Fala que a tortura, então, vai ser insuscetível de fiança, graça ou anistia, certo? E que é vedada a pena de tortura. Então, gente, ele manda o legislador fazer lei. Legislador, faça lei. E nessa lei que o senhor for fazer sobre o crime de tortura, diga que a tortura é inafiançável, é insuscetível de graça e de anistia. E o legislador o fez a lei 9455. Mas o que é tortura? Tortura, então, gente, existem vários tipos de tortura. Existe a tortura prova, eu torturo alguém mediante violência ou grave ameaça, com sofrimento físico ou mental, para que ela fale alguma coisa que comprove um crime dela ou um crime de outrem, certo? Tortura para prática de crime. Aqui, gente, eu torturo alguém também mediante violência ou grave ameaça, fazendo com que a pessoa tenha um sofrimento físico ou mental para que essa pessoa pratique um crime. Então, gente, essa pessoa torturada vai praticar um crime. Eu, torturador, vou responder pelo quê? Pela tortura, mais pelo crime que essa pessoa cometeu, porque na realidade ela está obedecendo pela minha tortura. Essa pessoa não vai responder por crime nenhum, porque o fato é atípico. Por que é atípico? Porque foi praticado mediante coação física, certo, gente? Coação física. Ou ainda pode também não ser a pessoa culpável por ter agido sob coação irresistível. De qualquer maneira, não vai o torturado que praticou o crime responder pelo crime que ele cometeu, seja porque a coação foi física, seja porque a coação foi moral e irresistível. E o torturador vai responder sim pelos dois crimes. Essa é a tortura crime, tortura para a prática de crime. Terceiro tipo de tortura, tortura discriminatória. Aqui, gente, eu emprego a tortura, a violência ou grave ameaça, impingindo, então, em alguém um sofrimento físico ou mental, em razão da raça ou religião. Vejam bem que como a legislação penal é bem fechada, ela é certa, ela é taxativa, ela é estrita, essa tortura e discriminação é tão somente quanto a raça e religião. Raça e religião. Se eu torturar alguém por discordar da sua opinião política, por discordar da sua sexualidade, por discordar da qualquer coisa, gente, que não seja raça ou religião, não pode ser considerada tortura, certo? É só quanto a raça e religião. Tortura castigo. Aqui, gente, eu vou, da mesma maneira, com violência ou grave ameaça, impingir, então, na pessoa, fazendo com que ela sinta um intenso sofrimento físico ou mental. Aqui, gente, a palavra intenso aparece na tortura castigo. E aqui eu sou responsável por essa pessoa. Eu tô cuidando dessa pessoa. Aqui o sujeito ativo é próprio, o sujeito passivo também é próprio. É aquele que está sob os cuidados do agente. É aquela cuidadora de idosos que maltrata o idoso porque ele fez xixi na cama. Ela impinge nele, então, uma ameaça ou, então, uma agressão e traduz, então, em um intenso sofrimento físico ou mental. A palavra intenso aqui é muito importante porque é o que diferencia a tortura do crime de maus tratos do artigo 136 do Código Penal. Certo, gente? Tortura preso, tortura do preso. Aqui, gente, é o preso, aquele que está sob custódia, aquele que está também,
Submetido à medida de segurança, também. E aqui é qualquer ato não previsto em lei, tá? Que pratique, então, praticado contra esse preso, pode ser uma grave ameaça, pode ser uma violência física ou pode ser um constrangimento, um mero constrangimento que não está previsto. Pratica tortura. E aqui, gente, vejam bem que não é apenas o agente policial ou a pessoa que está levando ou custodiando esse preso. Qualquer pessoa que esteja assistindo aquele ato e maltrate a pessoa presa a ponto de impedir nela sofrimento físico ou mental, enfim, fazer ela ficar constrangida. Aqui, gente, a pessoa também responde pela tortura, não é só o policial, tá? Então, o sujeito ativo da tortura do preso, sujeito ativo não é próprio. O sujeito passivo, a vítima, é o preso apenas, esse sim, o sujeito passivo é próprio, certo? Tortura por omissão imprópria. Vejam bem que se a gente pratica um crime por omissão imprópria, lá no Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, me diz que eu vou responder pelo resultado que aconteceu. Eu sou salva-vidas, eu vejo alguém se afogando e eu não vou lá salvar, uma omissão imprópria. A lei disse que eu deveria salvar, eu não vou lá salvar. Eu respondo pelo quê? Pelo homicídio. Eu respondo pelo resultado que aconteceu. E por isso, então, a pena é a mesma do homicídio, do salva-vidas. Vejam bem que a lei da tortura aqui, ela afrouxou os pontos, ao meu ver, indevidamente. Porque aqui, por exemplo, o diretor da penitenciária, se vê alguém torturando o preso e nada faz, ele responde pela tortura por omissão com a pena bem menor do que a pena da tortura. Então, a pena aqui é bem menor. A tortura por omissão imprópria, eu não uso o Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, ainda que ele seja garantidor, eu não uso. Eu vou usar a pena menor. Isso aqui, gente, teve gente que respondeu pela tortura por omissão. No caso daquela menina, tinha 14 anos e ela foi custodiada pela polícia, ela foi colocada num presídio masculino. E num único dia ela foi estuprada por todos os segregados daquela cela. Vocês lembram daquele caso? Sim. O agente penitenciário que assim fez respondeu por tortura e aqueles que sabiam e nada fizeram responderam por tortura por omissão, certo? Beleza. Quais são as consequências da condenação por tortura? Se for um agente público, ele vai perder o cargo, emprego ou função, tá? E mais, ele vai ficar inabilitado para qualquer cargo, emprego ou função pública pelo dobro do tempo da pena que ele recebeu. Então, se ele recebeu 7 anos de pena pela tortura, além de perder o cargo, ele vai ficar inabilitado para qualquer função pública por 14 anos. Entenderam? O que mais que eu quero falar da tortura? A tortura pode ser qualificada. A tortura pode ser qualificada tanto quando acontece lesão, quando resulta lesão grave ou gravíssima, ou quando resulta a morte. E aqui, gente, eu tenho que separar a tortura qualificada pela morte, porque eu quero torturar a pessoa. E o resultado que aconteceu foi a morte. É um crime pré-ter-doloso. Eu tenho dolo no início de torturar, mas a pessoa morrer não era bem o que eu queria. Mas eu vou, então, responder pela tortura qualificada pela morte, que tem pena de 8 a 16 anos. 8 a 16. Diferente se eu quero matar alguém e como meio de praticar esse homicídio, eu torturo essa pessoa. Aí é o homicídio qualificado pela tortura, lá do artigo 121, parágrafo 2º, e a pena vai ser de 20 a 30 anos. Então, eu tenho que separar a tortura qualificada pela morte do homicídio qualificado pela tortura. Entenderam? Sim? Vou majorar a pena da tortura de 1/6 até 1/3, se for agente público, se for contra gestante, criança, deficiente, adolescente maior de 60 anos, ou ainda se essa tortura foi praticada mediante sequestro. Por fim, para acabar,
vamos falar que a tortura é equiparada a hediondo. Tá lá na Lei 8.072 de 90, tem o rol dos crimes hediondos e os equiparados, que são TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Tortura é equiparado a hediondo, então a prisão temporária não vai ser de 5 dias, vai ser de 30 dias. A progressão de regime vai ser diferenciada agora de acordo com a LEP, com a modificação do pacote anticrime. As porcentagens são bem maiores, porque é um crime hediondo. Tem várias consequências, então, de ser um crime equiparado a hediondo, a tortura que vimos agora. Fechamos, então, a Lei 9455 de 97. Um beijo, até a próxima.